Oi, pessoal, boa noite. Vamos lá. Oi, Cris, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho aqui Na verdade, eu vou dar essa aula pelo YouTube, porque tem algumas imagens, então, assim, quem quiser acompanhar as imagens, vai lá para o canal do YouTube, tá? Doutora Lara Sorpreso, para conseguir acompanhar as imagens. Vai ser um bate-papo sobre o que hoje? Um bate-papo sobre análise facial e visagismo, sobre as possibilidades da harmonização facial, e eu vou falar para vocês sobre o meu curso online, ROF Total Online, para quem está iniciando na harmonização facial. Então vai ser esse o nosso assunto hoje, tá certo? E eu acredito que eu vou agregar aí para o pessoal que está começando, que tem medo de investir em curso, que tem problema de tempo, enfim, uma solução aí que eu achei para os alunos que querem iniciar na harmonização facial, tá bom? Então vamos lá começar. Gente, eu não vou conseguir ficar olhando aqui para a tela do Instagram, porque eu estou aqui com o YouTube, eu só estou transmitindo ao mesmo tempo, tá bom? Então, quem quiser ver as imagens, vai lá para o canal do YouTube, tá? Então, o que nós vamos lá. Então, nessa aula, nós vamos abordar alguns procedimentos de harmonização facial, as possibilidades, vamos falar um pouquinho sobre a análise facial e o visagismo. Eu vou explicar por que eu falo sobre análise facial e o visagismo, né? E a minha missão é mostrar esse curso que eu criei aí para vocês. Então, a missão aqui hoje é mostrar que o meu método ROF Total Online funcionou para mim, funciona para os meus alunos e que pode funcionar para você, dentista ou profissional da área, que precisa aumentar o faturamento do seu consultório em 50%, 60%, 70% e quer ter mais retorno aí do seu trabalho. Então, essa aula é para quem está iniciando aí, né, nessa área de harmonização, que deseja crescer, evoluir na área e quer se manter atualizado com as tendências no mercado da odontologia, porque a gente sabe hoje que a harmonização facial realmente é uma tendência e já é uma realidade dentro do consultório odontológico. Então, não é para quem quer fórmula mágica, eu não estou aqui para dar fórmula mágica para ninguém, tá? Para quem quer sentar no mocho, esperar que caia um milagre, não é essa a minha proposta, tá certo? Então, assim, eu vou apresentar aqui uma fórmula, um curso que eu desenvolvi, que alguns alunos já testaram, já comprovaram, mas não é nenhum milagre, né? Não existe a gente ganhar dinheiro com milagre, não é mesmo? Exige dedicação, exige trabalho, tá certo? Então, especialmente nesse momento que a gente está passando dessa pandemia, nós estamos voltando de um período de isolamento, onde os consultórios ficaram fechados, alguns ficaram só atendendo emergência, outros fecharam completamente. Então, mais do que nunca, esse é o momento de nos preparar nossos consultórios e voltarmos com força total. Só falando aí para vocês que eu não vou conseguir ficar olhando para a tela do Instagram, para a câmera, porque eu estou aqui no YouTube, só pus para transmitir ao mesmo tempo. Pessoal que entrou, quiser migrar para o YouTube para assistir a aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre visagismo e análise facial, tá certo? Então, a gente já viu aí que com essa abertura, né, as pessoas voltando para os restaurantes, para os bares, as academias voltando a abrir aos pouquinhos, independente do que é o certo, do que é errado, as pessoas estão querendo voltar, né? Tá todo mundo bem cansado desse isolamento, as pessoas estão querendo retomar suas vidas, né? Querendo viajar, ver outras pessoas, inclusive tirar do papel os planos que ficaram na gaveta, né, durante esses meses. Então, é mais do que natural que elas queiram se cuidar, né, com a beleza aí que ficou na gaveta também nesses meses. Muitas pessoas ficaram depressivas, sem se cuidar nada, né, nem alimentação, nem saúde. Então, as pessoas estão querendo retomar, né? Não só para aumentar a sua autoestima, que pode ter sido abalada por esse período, mas também por se sentir com mais vontade de se mostrar, de se socializar, de voltar a curtir a vida. E, gente, eu vou falar para vocês,
Eu retornei agora aos cursos presenciais a semana passada e eu tive relato de muitas amigas, né, odontólogas, alunas, que o que segurou o consultório quando elas resolveram voltar no meio da pandemia foi a harmonização facial, tá? Eu tenho amigas que trabalham única e exclusivamente só com harmonização facial e que falaram, Lara, eu consegui segurar o meu consultório. E eu tenho amigas que são odontólogas, que trabalham intrabucal e falaram, olha, o meu consultório ficou 50%, 50%. Eu não deixei de atender a harmonização facial e segurou essa fase. Então, assim, isso é para falar para vocês que a harmonização facial já é uma realidade hoje dentro dos consultórios odontológicos, tá certo? Então, eu quero mostrar para você que se o problema de iniciar em harmonização facial era o investimento financeiro ou o tempo, esse problema não vai existir mais para você. Inclusive, eu quero te dar uma garantia fora do padrão para que você não tenha riscos nenhum nessa decisão. Que é possível, sim, aumentar o faturamento do seu consultório em 50%, 60%, até 70%, né, em menos de um ano. E essa parte é a mais importante, somente se você seguir o meu método, estudar, aplicar, viver isso no dia a dia do seu consultório, no seu atendimento, pôr em prática tudo que a gente vai ensinar, tudo que eu vou ensinar. Mais para frente eu vou falar o que tem nesse método, eu tenho certeza que você vai ter sucesso, tá? Porque isso já foi comprovado, eu já tenho alunas que colocaram em prática e que já tiveram sucesso, e eu já passei por isso também. Eu sei que um resultado como esse pode parecer muito bom para ser verdade, né? Vai falar, ela tá doida, o que ela tá falando? Eu mesmo duvidaria que isso seria possível se eu não tivesse passado por isso, tá certo? Eu passei pessoalmente na minha carreira e eu falo para vocês que é completamente possível. Exige dedicação? Exige. Exige estudo? Exige pôr lá o bumbum no mocho, executar o que a gente fala? Exige. Perder tempo estudando artigo científico, lendo livro, exige. Não é milagre, mas é completamente possível. Além da minha experiência na prática, eu tenho os resultados dos meus alunos. Que são pessoas, gente, comum, tá? Pessoas como eu, como você, que tiveram medo, que tiveram dúvidas e mudaram suas carreiras colocando em prática o que é ensinado e discutido nas aulas. E no método ROF Total, eu vou te entregar mais. Além das aulas de harmonização, eu preparei várias dicas para você iniciar sua prospecção de clientes no consultório no momento que você iniciar as aulas. Por que eu faço isso? Porque, gente, captar paciente de harmonização facial é diferente de captar paciente de tratamento intraoral. Inclusive, essa semana eu estava conversando com alguns alunos no meu curso presencial de especialização que estavam falando, Lara, mas o que acontece? Porque eu fecho os meus tratamentos, porque lá na especialização a gente treina também os alunos, né, no curso presencial. Tem que ir treinando de como vender isso, porque é diferente da odontologia convencional intraoral. E eles falaram, como que é? É diferente? É diferente. A abordagem é diferente. Tá certo? Então, tudo isso tem também nesse método ROF Total. Para começar, eu queria mostrar aqui o que algumas alunas minhas me mandaram, vou colocar os depoimentos, e logo após isso a gente vai conversar sobre um caso aí de harmonização e sobre o visagismo. Meu nome é Luciana. O ano passado eu fiz o curso com a doutora Lara, surpresa, aqui em Uberaba, na área de harmonização facial, e realmente eu fiquei apaixonada, não só pelos conteúdos, como a possibilidade que a gente tem de melhorar, né, de ficar cada vez melhor na profissão. Então eu fiquei muito feliz de conhecê-la, de ver o trabalho também, excelente profissional, e tanto que eu vou fazer agora a especialização na área. Eu fiz o curso básico, tô atuando no consultório,
A procura é crescente, né, nessa área, então à medida que a gente vai divulgando, os pacientes vão se interessando e vão procurando também. E eu recomendo a doutora Lara Sorpreso pelo profissionalismo e pela capacidade que ela tem de transmitir seus conteúdos, tá bom? Um beijo! Oi pessoal, vim aqui falar para vocês um pouco do curso de harmonização facial da professora Lara Sorpreso. Tive um grande prazer em ser monitor numa das turmas iniciantes e acabei fazendo o curso avançado em técnicas full face e preenchimentos avançados. Incrível, uma didática fantástica, muitos pacientes, muita prática, uma teoria de primeira, técnicas super inovadoras. Espero mais cursos aí pela frente, viu, professora? Saudade de você e toda a equipe. Parabéns pelo sucesso de sempre. Estamos juntos. Um abraço. Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou cirurgiã dentista, implantodontista formada há 15 anos. E eu queria dizer o que foi ter a Lara na minha vida. Foi um divisor de águas no consultório, depois da harmonização, foi um boom na minha carreira. E eu queria dizer, ela como pessoa, como professora, vale a pena fazer os cursos dela, porque ela é do tipo que vai pegar na sua mão, vai te ensinar exatamente o beabá da harmonização. Eu que vim de cirurgia, que é uma área completamente diferente, hoje eu domino diversas técnicas e assim, estou completamente realizada. Então, para você que tem esse fascínio também por essa área, pode ir tranquilamente que você não vai se arrepender. Oi Larinha, oi pessoal, é o seguinte, eu e a Flávia nós estamos aqui, quem está falando é o Hélio Venâncio. E aqui é a Flávia Venâncio. Nós somos proprietários de uma escola aqui na cidade de Uberaba, a nossa clínica Orto Venâncio Cursos, e a gente tem o prazer todo mês e com muita frequência de receber a Lara aqui no nosso curso, né, Flávia? A Lara é uma querida, os alunos amam, as pessoas que vêm e têm contato com a Lara aqui na nossa clínica ficam apaixonados, os pacientes gostam, os alunos amam. Então, assim, ter a Lara por perto é uma alegria para nós, é uma pessoa competente, ela é compromissada, ela é inteligente, é uma pessoa que vale a pena você ter por perto. Então, aqui na nossa escola, a gente ama ter a Lara aqui, né? Larinha, eu sei que você, de repente, está cansada de ouvir isso, mas a gente está aqui realmente para te fazer um grande elogio. E esse elogio a gente escuta de todos os alunos, tá? Sobre a sua didática, sobre a sua maneira calma de passar o seu conhecimento, sobre o tamanho do conhecimento que você tem, sobre o tamanho da competência e da sua experiência clínica. Então, você está de parabéns e a gente é, de fato, seu fã. Lara, obrigada por estar aqui com a gente. Pessoal que chegou aí no Instagram, eu tô lá no canal do YouTube dando uma aula, pus aí para passar ao mesmo tempo aí para vocês, mas eu não consigo passar as imagens aí no Instagram, tá certo? Estou falando sobre o meu curso online, sobre visagismo, análise facial e alguns procedimentos da harmonização facial. Entrar no YouTube, doutora Lara Sorpreso. O YouTube, doutora Lara Sorpreso, se vocês quiserem migrar para lá, tá? Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu já estive aí no seu lugar que está querendo começar na harmonização facial, cheio de dúvidas, né? Às vezes com problema de investimento para investir nos cursos e querendo mudar um pouco o rumo, né, da carreira, não tendo mais clareza do que está acontecendo no consultório ou precisando agregar valor ao consultório. Então, eu tenho 25 anos de formada, sou especialista e mestre em ortodontia, já trabalhei 12 horas por dia no mocho do consultório, cheguei a trabalhar 14 horas de mocho, como é a realidade de muitos odontólogos. Conheci a toxina botulínica faz uns 6 anos, né, na parte de toxina funcional, não tinha toda essa gama de procedimentos que a gente tem hoje. Depois ficou meio adormecido, porque a gente só podia trabalhar na área funcional, né, era muito difícil aceitar que o dentista trabalhasse nessa área. E com um problema meu de envelhecimento facial, que eu tive um trincamento, eu busquei tratamento, não tive sucesso.
Acabei descobrindo um curso de fios de PDO para dentistas e fui fazer o curso de PDO para tentar resolver o meu problema. E a partir daí eu fiz a reciclagem, saí com 24 fios no rosto, fiz a reciclagem desse curso, pus mais 24 fios. Aí eu comecei a fazer vários cursos modulares, comecei a ser convidada para dar aula com algumas amigas, começou a aumentar o número de convites para trabalhar nessa área. Fiz a pós-graduação, na época não tinha a especialização, não chamava especialização, tá certo? Deixa eu só dar uma interrompida, o pessoal do Instagram, oi Paty, a Paty é minha aluna presencial, eu tô falando um pouquinho aqui sobre o meu curso online, sobre análise facial e visagismo, tô dando aula lá no meu canal do YouTube, eu liguei aqui para transmitir, mas pelo Instagram não consigo passar as imagens que eu vou projetar, tá bom? Se quiser acompanhar por lá, só migrar para o canal do YouTube Doutora Lara Sorpreso. Então, como eu estava falando, começou a aumentar o número de convites para eu trabalhar dando aula. Fiz a pós-graduação, que na época era um curso extensivo, não existia especialização na área. E quando eu vi, eu já estava quase 100% do tempo voltado para a harmonização orofacial. Em 2 anos, aumentou gigante, né, meu faturamento, diminui muito a ortodontia, como eu falei, hoje 100% do meu tempo é voltado para a harmonização, tenho aí 6 turmas de especialização com uma amiga que eu coordeno e os convites não param, e é assim que eu dei uma virada aí na minha vida de ortodontista para harmonizadora facial, apesar de continuar amando ortodontia. E quando eu vi os meus alunos obtendo resultados, né, do que eu ensinava presencial, de como a gente discutia para abordar o paciente de harmonização, como que eles estavam introduzindo isso dentro do consultório, eu tive vontade de levar isso para mais pessoas, de ver o dentista tendo sucesso no seu trabalho. Por isso eu criei os meus canais de internet e comecei a postar conteúdo, a criar bastante conteúdo. Se você olhar lá no próprio Instagram, no Face, no YouTube, tem muito conteúdo de harmonização orofacial. Só que eu percebi que muitos profissionais, além de não saberem que podem fazer a harmonização orofacial, alguns têm um tipo de crença limitante ou com preconceito em relação à harmonização orofacial. E outros não sabem nem como oferecer e estruturar isso no consultório. E a harmonização facial, gente, ajuda a gente a finalizar, mesmo que você seja de outras áreas intrabucais, finalizar muitos casos legais. Hoje mesmo, uma ortodontista estava pedindo para fazer um mento, né, de um paciente que ela tinha finalizado, e ela falou, eu preciso que faça um mento nesse paciente para fechar meu tratamento de ortodontia com chave de ouro. Então, ele agrega muito nos nossos tratamentos diários. E por isso eu comecei a criar conteúdo também na parte de gestão de consultório, né, para as pessoas saberem como introduzir isso dentro do consultório, falar da parte financeira. Porque se o dentista que está com problema perceber que essa também é uma área, que é uma ótima saída para mudar de uma maneira fácil, entre aspas, porque eu falei que eu não estou aqui para dar milagre para ninguém, tá? A realidade do consultório pode ser diferente, você pode reestruturar seu consultório, ter um bom retorno financeiro, então tudo fica mais claro, né? E aí você vai entender o que eu estou oferecendo a hora que você vê esse módulo aí de gestão e de como introduzir isso dentro do consultório, né? É um passo a passo, não é um passo de mágica, mas é muito possível, tá certo? Eu tenho alunos que montaram dentro do consultório outro consultório, outra área do consultório, somente para atender a harmonização facial, agregando valor, pondo até esteticista para trabalhar junto ali, para aumentar a produtividade dentro do consultório. Então, assim, é muito possível fazer algumas coisas para agregar valor, tá certo? E hoje, como eu já falei para vocês, eu conheço dezenas e dezenas de colegas que ficam aí 12, 14 horas por dia no consultório, atendendo convênio. A gente sabe que para fazer dinheiro com convênio não é fácil, né? A gente pena, tem que atender
demais, a produtividade tem que ser muito grande para a gente atender convênio, é um desgaste físico absurdo, fora toda a burocracia de papelada, e chegar no final do mês, convênio vem e glosa tudo que você fez. Estou falando isso porque eu já passei por isso, tá, gente? Eu tive uma clínica que atendia convênio e que chegava no final do mês, a gente tinha uma pilha de papéis para entrar em contato com o convênio das glosas que foram feitas dos tratamentos, tá? Em todas as disciplinas, desde a clínica geral, ortodontia, eles davam um jeito de glosar. Eu já tive amigas que trabalharam dentro de convênios odontológicos e é assim que funciona, é uma empresa, eles visam lucro e aí chega lá e fala, olha, hoje, esse mês eu preciso glosar tantos % aí do que a gente tinha que pagar. E aí você pode cair nessa malha e ser glosado, e aí eles pedem documentação a mais, tá certo? Então não é muito fácil a parte burocrática de trabalhar com convênio. Administrar um consultório não é fácil, e se você não tiver um retorno legal, se você não tiver uma satisfação, vamos falar, se você não tiver dinheiro no bolso para realizar seus sonhos, você se desgasta e acaba se cansando da profissão que ama e pensando muitas vezes em abandonar, né? Quem aí não conhece um dentista que abandonou a odontologia, não é mesmo? E muitas vezes por falta de gestão. Trabalhar com volume tem vantagens. Eu já trabalhei com volume, eu já tive uma clínica com 12 cadeiras de ortodontia, trabalhando full time, tá? Só que você tem que ter uma equipe muito bem treinada e muito bem alinhada, o que é muito complicado. Quando você trabalha numa estrutura menor, você acaba trabalhando menos, né? Cobrando mais, se desgasta menos, o desgaste de gestão é menor, o desgaste de treinamento de equipe é menor, você tem mais tempo para dar atenção ao seu paciente, então você consegue melhorar esse atendimento, o que acaba reduzindo todos os problemas com o paciente, desgaste que a gente sabe que a gente tem no dia a dia com os pacientes, tá? E aí é por isso que esse método ROF Total vai te mostrar a luz no fim do túnel e pode mudar sua realidade. Difícil que você passa hoje nessa realidade que muita gente tem, de estar lidando com convênio, de estar tendo problema de gestão, para uma realidade de prosperidade, muito mais prazer em exercer sua profissão como dentista, tá? Com a harmonização facial, você não tem nem a possibilidade de ficar trabalhando com convênio. Quando o paciente chega e fala assim, olha, você vai trabalhar com convênio? Você fala, olha, não dá para te atender pelo convênio, porque o convênio não cobre esses procedimentos, tá? O convênio, ele só cobre toxina para tratamento funcional. Pessoal do Instagram, ó, gente, eu vou encerrar aqui o Instagram, e aí vocês migram lá para o YouTube, que o pessoal todo já migrou para lá, porque eu vou passar as imagens lá no YouTube, tá? Eu só abri o Instagram para vocês, para avisar que eu estava lá no YouTube, tá bom? Então é só procurar lá a doutora Lara Sorpreso, tá bom? Que aí vocês vão ver as imagens lá. Então vamos lá, pessoal aqui do YouTube, vamos voltar. Então, o que acontece? A toxina, a gente não consegue fazer todos os outros tratamentos de harmonização facial pelo convênio, porque a gente não tem não existe ainda isso, né? Um convênio ou outro aí que está começando a querer abrir, tá bom? Deixa eu só fechar aqui. O resultado para o paciente é imediato, dependendo do procedimento. Dependendo do procedimento, leva aí algumas semanas, tá certo? Mas você consegue entregar uma coisa quase que imediata para ele visualizar. E a estética, ela é muito valorizada hoje em dia. Os pacientes, eles optam em investir em tratamento estético que funcional. Então, às vezes você tem um paciente, isso é de rotina para quem trabalha com harmonização facial. O paciente vem, a gente é dentista, né? Então, a gente continua, mesmo quem trabalha só com harmonização, você continua vendo dente, né? A gente precisa de toda essa estrutura óssea, essa estrutura dentária, até para ajudar no resultado que a gente vai ter. Quando você tem ausência dentária, você tem falta de volume na face,
Então, quantos aí já não passaram, né? Ou já não escutaram histórias que você fala para o paciente, olha, você tem que primeiro fazer uma reabilitação com implante. E o paciente fala para você, não, doutora, eu não quero não. Eu quero fazer preenchimento, eu quero fazer fio, eu quero melhorar minha pele, eu não quero fazer o implante agora. Você fala, não, mas olha, você precisa, isso vai ajudar na finalização do seu tratamento estético. E muitas vezes você tem que inverter e começar a fazer algum procedimento de harmonização, porque para harmonização ele põe a mão no bolso, mas para fazer o funcional ali, o que vai realmente dar uma saúde, não que a harmonização não dê saúde, né? Porque a gente sabe que a saúde emocional aí faz parte do quadro todo nosso de saúde, né? A autoestima do paciente, mas ele não dá importância para a função. E muitas vezes você tem que começar pela harmonização facial, tá certo? Então essa é a realidade hoje dentro do consultório odontológico. E se você consultar no Google Trends, que é uma ferramenta de tendências do Google, você vai ver que as buscas por harmonização orofacial aumentaram drasticamente no último ano. Você pode pôr lá a palavra que você quiser, tá? Preenchimento labial, harmonização facial, pode colocar bioestimulador e você vai ver como que isso aumentou. Aí sobrava as questões de tempo e investimento para conseguir oferecer harmonização orofacial no consultório e iniciar os atendimentos. E nesses dois quesitos é que eu entro com força, tá certo? Então, já é uma realidade dentro do consultório, o paciente já procura isso dentro do consultório odontológico, é uma ferramenta para a gente finalizar melhores os nossos casos, a gente consegue melhorar o faturamento do nosso consultório, porque a gente agrega valor, né? A gente oferece serviços a mais ali, e às vezes a pessoa fala, tá, mas como que eu faço? Eu não consigo investir nisso agora, eu não tenho tempo para isso agora. E é nesses dois quesitos que eu entro com força para trazer uma solução para você, tá certo? Exclusivamente para essa turma, eu vou oferecer algo que vai permitir você investir em torno de 10 vezes menos do que você investiria em cursos modulares que estão disponíveis hoje. Lara, você tá louca? Não tô louca, eu vou explicar aqui, e é isso mesmo, a diferença, tá? Chega perto de reduzir os custos aí em R$50 mil, se você fosse pensar em fazer todos esses cursos presenciais, e ainda colocar passagem, estadia, alimentação, tá certo? Você vai reduzir esse custo para R$5 ou R$6 mil, para você ter acesso aos principais procedimentos de harmonização facial. Então, gente, o que acontece? É por isso que eu fiquei tão encantada e entusiasmada com esse método, vocês entendem? Porque eu tenho certeza que eu estou agregando para a pessoa que quer entrar para a harmonização facial, não tenho dúvida de que eu estou trazendo uma vantagem. E reduzir também seu tempo de aprendizado nos cursos modulares de 2 anos para 2 meses. Lara, você está louca? Não, não vou ensinar tudo que a gente tem dentro da harmonização facial em 2 meses. Eu estaria louca se eu falasse isso para você. Nesse curso você vai ter os principais procedimentos de harmonização facial para você conseguir tratar um paciente de cabo a rabo de envelhecimento facial dentro do seu consultório, toda a teoria, e é lógico que você vai precisar de um treinamento clínico que eu vou explicar, tá certo? Isso vai depender do seu empenho, mas é possível sim. Na oportunidade que eu vou detalhar aqui, daqui a pouco, você vai conseguir ter os principais procedimentos de ROF em 2 meses ou menos, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou pôr aí na tela para... Tô com áudio, Gustavo? Vou pôr aí na tela para vocês um casinho dessa senhora, que eu vou explicar para vocês como que a harmonização facial dentro do consultório, ela também é funcional, tá? Então, olha só, essa senhora, ela veio procurando uma harmonização de face, por quê? Ela falava que ela não conseguia passar batom, né? Inclusive, tem uma outra foto, a gente separou, Gustavo, que é o antes e depois dela, porque esse tá inicial. Depois eu vou pôr aqui para vocês. Então, o que acontece? Essa senhora, só para vocês, enquanto ele separa aqui para mim a foto do antes e depois, essa senhora, ela teve ela usava dentadura, né, uma prótese total,
E o que acontece? Ela perdeu a prótese, tirou a prótese total e fez uma reaplicação com implante, fez um protocolo. E o que acontece, né? No protocolo, na hora que ela colocou, a boca dela murchou, né? Ela ficou completamente murcha a boca dela. Então ela falava assim, eu não consigo, então olha aí na tela, eu não consigo passar batom, né? Essa primeira foto é ela antes. E aí ela falava, tá muito murcho, eu não tinha isso murcho desse jeito. E aí ela falou, o meu bigode chinês, né, aqui o meu sulco ficou muito profundo. Então você imagina, numa face como essa, o que quando eu olhei isso aí, eu falei, gente do céu, né? Eu poderia ter começado um tratamento com bioestimulador, para fazer primeiro uma estimulação aí de derme, né? Esperar esse bioestimulador fazer efeito, para depois entrar com os preenchedores. Só que assim, ela queria uma coisa mais imediata, ela não queria um negócio que ia demorar 6 meses para aparecer o resultado no rosto dela. Falei, bom, então a gente pode trabalhar com os preenchedores. E também eu tinha um limite ali de financeiro que ela podia investir no tratamento. Então, o que eu fiz aí? Eu fiz o tratamento do terço médio. Se você olhar o terço médio, não tem mais, na primeira foto, a gente tem um buraco aqui, né? Você vê, você tem uma perda aqui uma perda, né, de estrutura. E aí, nessa outra aqui, ó, a gente fez um tratamento desse terço médio. Então, o que acontece? Quando você trata, a gente sabe que esse suco, ele se forma porque o coxinho de gordura, ele derrete, ele se desloca, a gente tem uma reabsorção óssea, a gente tem perda de vascularização. E aí eu restabeleci esse terço médio com ácido hialurônico, fazendo preenchimento do terço médio. A hora que a gente restabelece o terço médio, a gente trata o suco naso. E lógico, eu pus um pouco de preenchedor no suco naso, mas um acabamento. Eu não precisei, jamais eu trataria direto o suco naso, porque ficaria horrível e inestético, tá certo? Então a gente reestruturou o terço médio. Fiz um preenchimento labial com uma seringa, que é lógico que a gente precisava de mais produto, né? Depois ela ficou satisfeita e não voltou, mas eu faria aí mais pelo menos umas 2 sessões de preenchimento labial para dar um volume maior nesse lábio, mas ela já ficou satisfeita sim. A gente conseguiu tirar muito o peso de marionete dela, né? Então assim, a gente conseguiu reestruturar a face. Como a gente está falando de reestruturação de face, então eu falei um pouquinho aqui o que acontece com o envelhecimento, o resultado que a gente conseguiu restabelecer, né? Olha aqui como tá essas rugas periorais aqui, olha como a gente restabeleceu toda essa região aqui, né, dela. Só que, puxando o gancho disso, de uma paciente que ela veio com problema funcional, e que ao mesmo tempo ela queria resolver o problema funcional e ela queria um resultado estético também na face dela, né? Lógico, ela sempre vem falando, quero ficar mais jovem, né? Elas vêm assim com a mão, né? Quero levantar. O que eu resolvi? Eu vou abordar com vocês, põe para mim de novo na tela, eu vou abordar com vocês agora a parte de análise facial, para vocês entenderem que para a gente fazer um tratamento desse, a gente precisa... Acho que você fechou, não? A minha aula? Sim, um pouquinho. Acho que ele fechou a minha aula, mas vamos conversando aqui. Então, a gente conversou sobre análise facial e visagismo. Hoje, gente, está muito em alta isso. E é muito importante a gente... Eu acho que não é essa. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Que a análise facial hoje em dia, ela está muito em alta, né, gente? E é muito importante hoje estudar o que a gente chama de visagismo e análise facial. O que quer dizer hoje? Esse visagismo e análise facial, assim, para que a gente precisa disso? Para planejar a face. Então, para planejar essa face dessa senhora, eu não usei muita régua, muita medida, sabe? Aí, quanto que tem daqui a aqui? Não, eu usei um olhar clínico.
Onde eu precisava devolver volume para essa face, né? O que aconteceu nesse processo de envelhecimento? Quais os problemas que eu tive nessa face e o que eu tive que devolver para essa face? E a importância dessa análise facial é a gente individualizar o planejamento. A ideia é abordar de uma forma simples a análise facial, sem muita matemática, mas com um olhar clínico bem individualizado para aquele paciente, tá? E para que o profissional pare de usar receita de bolo, porque o que eu tenho visto é que está todo mundo ficando com o mesmo rosto. E como que eu posso pegar? Eu não posso pegar uma técnica que eu faço numa moça de 35 anos e fazer numa senhora como essa de 70 anos. Então, assim, eu preciso individualizar isso, né? Quando a gente começa a aprender a harmonização facial, se faz necessário alguns protocolos para a gente dar um norte para o aluno. Não tem como dar uma cânula na mão do aluno e falar, põe aí onde tem depressão no rosto. Não é assim, né? Tem que ter um protocolo para você ter uma curva de aprendizado. E depois o aluno ele tem que montar o quebra-cabeça de tudo que ele aprendeu, avaliar a face em questão e definir seu planejamento sem receita de bolo. Nem todos os protocolos se encaixam para todos os tipos de face e casos. Eu tenho reparado uma tendência hoje de modificação das características faciais, tá? Muda de forma radical a face do paciente, tá todo mundo ficando com face igual, né? E você vai ver no transcorrer dessa aula que essa mudança também tem um impacto psicológico para o paciente, tá? Na conversa dele com o interlocutor, na vida social dele. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu não sou contra os profissionais que seguem protocolos, que mudam aí as características de forma gritante, né? Se o paciente estiver de acordo, ok. Mas vocês vão ver que a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. A anamnese tem que ser muito bem feita por causa do impacto que a gente cria na vida do paciente. Então, a harmonização orofacial, como o próprio nome diz, é a harmonia entre cavidade oral, dente, sorriso e face. E a gente precisa levar em consideração todas essas estruturas para a gente sair alterando a face do paciente. Se você tiver pergunta, dúvida, manda no chat. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, dúvida, manda no chat no final que eu vou responder, tá bom? Então, assim, eu sou ortodontista e na minha especialidade eu fui treinada para análise facial. Quem é ortodontista sabe disso, para olhar a face antes de planejar. Eu convido a todos os profissionais que quiserem entrar para esse mundo da harmonização orofacial, que já estão, né, fazendo harmonização, a estudarem análise facial e visagismo, porque é de extrema importância ter esse olhar clínico. Quando a gente fala de beleza, né, lógico, a paciente, hoje muitos homens estão procurando, eles chegam procurando o quê? Quer ficar mais bonito, né? A realidade é essa. O que é beleza, né? Beleza é o que faz bem aos olhos e à alma, não agride, né? E também é muito subjetivo, belo para você pode não ser belo para mim. Isso é assim com tudo. E tem as modinhas, né, gente? Porém, nem sempre o que está na moda fica bem para todo mundo, né? Nem sempre a gente pode aderir a uma moda. Por exemplo, eu com essa bochecha aqui, se vier uma moda que você usa só cabelo Joãozinho, eu não posso aderir à moda, porque não vai ficar bom para minha face. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. E que, assim, eu sou uma profissional extremamente... como que fala, conservadora nesse sentido, de não ficar mudando muitas características faciais. Então, à medida que a gente vai tendo uma curva de crescimento, a gente vai adquirindo um olhar clínico. E a gente sabe que beleza, ela depende de alguns fatores, como etnia, padrão sociocultural, tipo facial, perfil facial, né? Não vou abordar todos aqui. E também depende do que eu já falei, da modinha e dos conceitos de cada época, tá certo? Então, se você pegar foto aí, quem tem filho mais velho, eu, por exemplo, pego os meus filhos, mostro, estão lá na faixa etária de 20 anos, você vai e mostra a foto lá de quando eles eram bebê, eles falam na hora pra mim, nossa mãe, mas você usava essa roupa, esse cabelo, era a moda, né? Só que hoje, a moda, quando a gente fala em harmonização facial, você não pode
sair angulando a face de todo mundo, deixando os ângulos marcados de todo mundo, deixando todo mundo com bocão, porque isso traz um impacto que vocês vão ver já já para o psicológico do paciente, né? Quando a gente fala de etnia, por exemplo, tem sua individualidade, não é mesmo? A gente não deve buscar mudar isso, a não ser que o paciente esteja ciente e queira se descaracterizar. Então, né, você pega um paciente, por exemplo, um oriental. O oriental, ele tem o terço inferior da face mais projetado normalmente. E se a gente altera isso, a gente tem que estar ciente que terá um impacto psicológico. E mais importante ainda, o paciente tem que estar ciente do que aquela face significa, né? A gente tem as pessoas que são prognatas, né? Que tem a mandíbula para frente, retrognata, que tem o classe 2, e a gente tem o perfil reto. Cada tipo de perfil fornece uma mensagem para o interlocutor. Então, quando você conhece uma pessoa, quando ela olha para sua face, ela já espera um certo comportamento. Já existe uma linguagem nessa face. Então, o prognata, por exemplo, ele tem uma personalidade mais forte, normalmente é uma pessoa mais firme. O classe 2, normalmente é uma pessoa mais tímida, mais introspectiva. E a pessoa que tem o perfil reto, normalmente tem um equilíbrio. Não que uma pessoa prognata, lógico que é um assunto muito amplo, eu não vou conseguir abordar tudo aqui, não pode ser uma pessoa tímida, não é isso, tá? Mas o que ele passa de imediato quando o interlocutor olha a face dele, são essas características. Na hora de harmonizar a face, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar o equilíbrio sem exageros. Então, quando você tem um paciente que tem o rosto muito comprido, normalmente a gente busca o quê? Alargar essa face, né? Só que você não pode pegar um paciente dólico e transformar ele num paciente de face quadrada, porque vai mudar muito ali para o interlocutor. Então, a gente tenta buscar um equilíbrio, a gente faz alguns procedimentos para tentar alargar um pouco o malar, né? Para tentar deixar essa face um pouquinho mais larga. A face mais quadrada, normalmente, o que a gente faz? Normalmente passa a impressão de uma pessoa mais brava. Então, você faz o quê? Você tenta dar uma verticalizada nessa face. Então, você já faz um mento, né? Para verticalizar, já faz procedimentos que vão deixando essa face mais triangular, tá certo? Quem me conhece sabe que para mim menos é mais, tá? Eu respeito, como eu já falei, os profissionais que não pensam dessa forma, mas eu sou bastante conservadora e não gosto de descaracterizar a face do paciente. Para mim, o que a gente faz na harmonização facial é evidenciar os contornos faciais que foram perdidos com o envelhecimento, tá certo? Outra coisa que a gente tem que respeitar é que as características de face masculina e feminina são muito diferentes. A gente não pode ter um padrão igual, né? A face feminina normalmente é mais delicada, mais tênue, mais suave. E a masculina já tem uns ângulos mais marcados, mais definidos. Tudo bem, você pega uma Angelina Jolie, ela tem os ângulos marcados, definidos. Mas para aquele padrão dela fica bom, né? Para aquela personalidade dela fica bom. Mas esses ângulos marcados não fica bom em todo mundo, né? E o que eu tenho reparado é que muitos rostos femininos, lindos ao meu ver, estão ficando masculinizados por conta dessa modinha, né? De ficar marcando o rosto de todo mundo. Então, será que esse tipo de tratamento, de deixar esses ângulos marcados, fica bom para todas as faces, né? O que você pensa disso? E quando a gente estuda visagismo, isso vai além, né? A gente tem que levar em consideração a personalidade da pessoa e as mudanças que a gente vai provocar nessa pessoa, quando a gente pega uma pessoa doce, de um rosto mais alongado, e deixa esse rosto quadrado, e essa pessoa não vai deixar de ser doce, né? Como que vai ser isso em relação ao interlocutor? A gente tem como exemplo, né, no nosso dia a dia da odontologia, a cirurgia ortognática. Eu sou ortodontista, né, já preparei sei lá quantos casos cirúrgicos, e uma das preocupações quando a gente indica o paciente para ortognática é o quê? É o que ele vai ver no espelho, né? E dependendo das alterações esqueléticas que ele verá ali no espelho, ele é uma outra pessoa. Então, muitas vezes a gente precisa
de uma terapia, né, com psicólogo no pré e pós-cirúrgico. E eu vou contar uma coisa rapidinho interessante para vocês. Eu estava em Vitória essa semana, peguei uma taxista que ela ia fazer cirurgia ortognática essa semana. E eu falei, né, conversando, que eu era dentista, a mulher estava chorando porque ela tinha recebido no celular do cirurgião dela as fotos, né, da simulação do antes e depois. Eu acabei acalmando a mulher, falando que ela ia ficar super bonita, uma barba, mas então, para vocês verem que realmente existe um impacto psicológico quando você fala para a pessoa que você vai alterar a face dela. E ela estava desesperada, só pegando uma brecha aqui que aconteceu comigo a semana passada, tá? Então, é aquilo que eu já falei, uma face quadrada, por exemplo, é uma pessoa mais brava. Então, muito cuidado com as alterações, tá? Assimetrias. Será que temos que corrigir todas as assimetrias que existem nos rostos, né? Brad Pitt, por exemplo, ele é um super assimétrico e é um símbolo de beleza. E ele tem tudo assimétrico, linha média assimétrica, e a mulherada fica doida e achando bonito, não é mesmo? E fugindo aqui, fica mais uma dica, né, no planejamento para resolver caso assimétrico. Como que a gente faz? Sempre começa pelo lado assimétrico. Muitas vezes você corrige o lado assimétrico. Fiz uma lara ontem, né, de uma paciente bem assimétrica, corrigi o lado que estava assimétrico e ela vai voltar daqui uns 20 dias para ver se a gente precisa corrigir e colocar mais preenchedor, tá certo? Então, fica essa dica também aí para você que já faz a harmonização. A gente sabe, finalizando aqui de visagismo, que uma sobrancelha reta, por exemplo, é uma pessoa mais equilibrada, mais serena, uma arqueada extrovertida, otimista, né, impulsiva, e uma sobrancelha baixa, muito caída, é uma pessoa pacífica, retraída. Então, cuidado de pegar uma sobrancelha que está lá caidona, baixa, e colocar essa sobrancelha super arqueada, tá? Muito cuidado com isso. Então, para você que não conhece sobre visagismo, estude esse tema que vai agregar muito para o seu planejamento. E a ideia não é que não podemos mudar o formato da face, mas antes a gente tem que entender o paciente, tanto estaticamente na análise facial, como psicologicamente, para saber quais mudanças ele quer e que impacto isso trará para o meio social dele, tá? Deixo a dica, tem um livro da Andrea Tedesco, de harmonização facial, a nova face da odontologia, que tem um capítulo muito interessante sobre visagismo. Então, você pode aproveitar aí, tá? Para estudar um pouquinho. Então, gente, é um mundo novo para o dentista. Vocês viram tudo isso que eu falei, vocês não viram isso na faculdade, é tudo novo, né? E tem muita coisa nesse universo da harmonização facial para explicar numa aula, então assim, não tem como eu falar tudo aqui, né? Então eu preparei o quê? Eu preparei esse método ROF Total para que você aprenda tudo que abrange a área e entenda cada técnica. E eu preparei algumas surpresas aí, somente para quem está aqui nessa aula de hoje, tá bom? Antes, umas perguntas. Ah, tem umas perguntas aqui, eu vou responder. Peraí que eu tô sem óculos, hein? Se tiver, cadê? Aqui. Professora, quais livros você recomenda? Eu acabei de falar, esse livro da Andrea Tedesco é excelente, tá? Pode comprar, que é muito bom. Livro para quem está começando em harmonização facial, A Face, livro de anatomia, é livro de cabeceira. Você tendo esses dois livros, você já vai começar bem, tá bom? Deixa eu ver. Quando somos muito braque, como eu, por exemplo, estou perdendo o terço médio, o que fazer? Diminuir esse masseter primeiro ou aumentar esse terço médio? Você pode fazer as duas coisas, Vanessa. Aí a gente tem que fazer uma análise, né? Se o masseter está hipertrófico, usa toxina para diminuir esse masseter. E a gente preenche, sim, arco zigomático, tá? De forma mais inclinada do que reta. Para fazer o quê? Para ir verticalizando. E pode fazer um pouco de mento também, se tiver indicação, para a gente verticalizar essa face, tá? A gente pode avaliar, manda uma foto aí que a gente avalia certinho para você, tá bom? Então, como eu falei, eu preparei umas... Deixa eu ver aqui onde que eu parei aqui, de conversar com vocês. Então, eu falei do livro da Andrea Tedesco, né? Já falei que eu preparei algumas surpresas aí para esse pessoal que está na aula. Eu vou falar agora tudo que você vai receber nos módulos. E lembrando que para fazer essa teoria,
toda de modo presencial, você teria que frequentar no mínimo 6 cursos, né? Se você fizer aí um a cada 2 meses, que levaria quase um ano. Fora o custo de curso, de transporte, de hospedagem. E isso está todo dentro do curso, em módulos, para você estudar a parte teórica dos principais procedimentos de harmonização facial. Então, o curso oferece aulas online completas que entram na teoria e mostram os procedimentos, tá? Detalhado, tem filme dos procedimentos com atualização constante. Com as aulas, mesmo quem nunca fez cursos de harmonização orofacial, aprenderá como reestruturar uma face envelhecida, desde tratamento de pele até a conclusão do tratamento. Então, são mais de 20 aulas, né? Com foco em quê? Então, as aulas mostram como reestruturar uma face envelhecida, então a dinâmica desse envelhecimento facial, como acontece o envelhecimento e as suas características. No módulo 2, a gente estuda um pouquinho sobre pele, né? Sistema tegumentar, como funciona cada estrutura. Aí eu dou um pouquinho de terapia de pele, então de microagulhamento e nutracêuticos, que é uma das opções aí para tratar a pele. Eu já estou preparando uma aula nova, que eu vou colocar aí para o pessoal que já tem o off total e o pessoal que vai entrar sobre peelings, tá bom? Os fios de PDO, toda a teoria e aplicação dos fios de polidioxanona para estimular colágeno, como que a gente usa esses fios, as possibilidades de uso desses fios. Módulo 5, a gente fala sobre bioestimuladores, então terá toda a teoria e técnica de aplicação de Sculptra, de hidroxiapatita, que são os mais utilizados hoje para aumentar a espessura dérmica e para fazer tratamento de pacientes com flacidez facial, tá? São produtos indicados para flacidez. Aí a gente fala sobre toxina botulínica, produto, armazenamento, reconstituição, técnica de aplicação, como aplicar no platisma, que tem alguns pacientes que a gente tem que trabalhar platisma, preenchimento facial do básico ao avançado, lábio, sucunaso, malar, mandíbula, mento, goteira lacrimal, tá? Aí tem o módulo 8 que a gente fala de gestão, como introduzir a harmonização orofacial no seu consultório, fidelizar clientes, mídias digitais. E hoje no mercado, gente, tem vários cursos, tá? Presenciais, que custam em torno de 5 a 7 mil reais, 2 a 3 dias de curso teórico clínico de um único assunto. Então, você tem que ir lá, fazer um módulo de toxina, 3 dias. Um módulo de preenchimento básico, 2 dias. Preenchimento avançado, mais 2 dias. Um curso de fios, mais 2 dias. Bioestimulador, você vai lá. Então, assim, são vários módulos e vários cursos que você vai agregando até você montar todo esse quebra-cabeça, né? Então, você imagina o que eu fiz? Eu peguei toda essa teoria de todos esses cursos, eu dou todos esses cursos presenciais também. Então, eu peguei toda essa teoria e fiz o quê? Fiz um curso online, onde essa teoria está de forma online lá para você, né? Então, sairia mais de 20 a 30 mil reais você fazendo o curso presencial e clínico, né? Modular, você fazendo modular. Então, fora hospedagem, hotel, né? Como eu falei, o custo é alto. Então, eu condensei isso para as pessoas que estão começando na harmonização facial. Ela vai ter toda a teoria, tem que estudar. Eu sugiro alguns artigos científicos, como eu falei, alguns livros. Tem que estudar, não é uma coisa que vai cair do céu. Eu estou à disposição para responder as perguntas. Quem é minha aluna está aí assistindo, né? Pode até falar e comentar, me perguntam as dúvidas, eu respondo por WhatsApp, estou à disposição, tem que estudar. E aí você faz um treinamento clínico, onde você já estudou toda essa teoria. Então você perde menos tempo, porque você estuda tudo e depois você vai para um treinamento clínico de todos aqueles procedimentos, né? Teve curso aí pós-OSP que foi 7 mil reais, 2 dias de curso. Então a gente sabe que realmente não é barato um curso presencial, tá? Então, eu realmente queria entregar a teoria do máximo possível de terapias, né? Para o aluno ter uma visão completa da harmonização e saber as possibilidades para conseguir diagnosticar e planejar o paciente. Então, se você faz um curso de toxina, por exemplo, você vai lá e faz um módulo de toxina. Aí você recebe um paciente no seu consultório e você só sabe fazer toxina. E ele precisa, sei lá, bioestimular, ele precisa de um tratamento com bioestimulador.
Aí ele comenta com você, minha amiga estava com a pele flácida e ela foi num profissional e ele injetou um negócio lá que falou que era para flacidez. E aí você não tem nem ideia do que é. Então, com esse curso você vai ter ideia de tudo que você pode oferecer. E mesmo que você ainda não faça, você pode lançar a mão de um amigo que faz e já atender esse paciente para ele não fugir lá do seu consultório. Tá certo? Então, você tem que saber orientar o seu paciente. Né? Então, nesse momento, você sabendo diagnosticar, você faz o diagnóstico, plano de tratamento. Se você ainda não fez o treinamento clínico, chama um amigo que faz a harmonização, ele vai lá, faz para você o procedimento até você fazer esse treinamento clínico, tá certo? Então, eu senti isso muito quando eu comecei, tá? E eu queria realmente achar uma forma de passar o máximo possível de conteúdo, mesmo porque um aluno que tem essa noção, depois vai para um curso presencial, o aproveitamento é incomparável, gente. Para os meus alunos de especialização, eu costumo falar, tenham calma, que conforme os módulos vão avançando, o quebra-cabeça tem... O que é aqui? A Vanessa. A Vanessa falando. Cadê? Patrícia. Hospital Online com a doutora Lara. Para quem está iniciando, eu recomendo. Para mim está valendo a pena. Valeu, Patrícia. Patrícia, nós vamos fazer logo mais aí com ela e com a Vanessa aí um curso clínico, né? Muito obrigada, viu? Por vocês estarem aí elogiando o curso. E assim, eu respondo mesmo, tá? Eu estou à disposição. Não me manda pergunta pelo WhatsApp quem não quer, porque eu estou à disposição. Tá? Então, eu costumo falar, voltando para os alunos, olha, a gente vai montar, vocês vão montando o quebra-cabeça, tá? Até vocês conseguirem ver o paciente como um todo. Imagina um aluno desse chegando para a especialização, já tendo toda essa teoria online. Então, assim, ele vai aproveitar muito mais o curso, porque ele já vai ter montado os quebra-cabeça ali dos módulos, para a gente conseguir fazer o planejamento dos casos, né? E logo, logo aí, quem entra no curso já vê lá que tem curso clínico, né? E é muito fácil de ter esse acesso e da gente conseguir fazer esse treinamento clínico com você, tá? Então, hoje, você já pode sair daqui com acesso a esse material único, porque você recebe no seu e-mail um link com a sua senha para acessar as aulas, até por questões didáticas, para não ficar, como fala, muita teoria, né? O curso fica lá, já está lá completo, disponível, mas eu vou liberando as aulas a cada semana. As minhas alunas aí sabem, essa aula de peeling eu não coloquei lá ainda, né? Porque tem que ter uma pegada aí maior de pele para eu soltar essa aula, mas logo já estou soltando, né? Então, eu vou liberando, por questões didáticas, eu vou liberando aos poucos essas aulas, para que você possa assisti-las e tenha tempo de absorver o conteúdo, tirar suas dúvidas na comunidade, que é um outro diferencial do Hof Total, tá certo? Eu quis fazer de uma forma que o preço ficasse bom para todo mundo, para todos que querem começar nessa área, já com material teórico completo de reestruturação de face. Então, você ainda tem a opção de parcelar em 12 vezes o valor do curso, o que daria aí quase um valor de pizza por mês, né? Então, assim, é bem tranquilo para adquirir. E eu já ia me esquecendo também, que além disso, eu preparei alguns bônus que são incríveis e deixam essa oportunidade ainda melhor para você. Então, tem o PDF de todas as aulas, se você quiser imprimir, que nem eu gosto de estudar com papel, então é só imprimir, né? Uma aula de lipoenzimática, aula de como gerenciar intercorrências, aula de peeling facial básico, aula de técnicas diferenciadas de preenchimento, né? Uma comunidade no Facebook, que inclusive no momento agora a gente nem está ativa, né, Gustavo? Mas é porque assim, o pessoal, no meio dessa pandemia, aí preferia conversar comigo no Instagram, WhatsApp, e aí tá tendo muita live, então a gente deu uma segurada nisso. Eu faço 3 lives exclusivas para tirar dúvida. Na verdade, não é nem live, né? Eu faço através de uma plataforma, só com os alunos do Hof Total. Não são todos que participam, é aquilo que eu falei, não participa quem não quer, mas as meninas que participam também pode deixar aí escrito, né? Se elas ainda estiverem aí, a Vanessa, a Patrícia, a gente faz um bate-papo online
para tirar dúvidas, né? E logo, quando, por exemplo, se você já está praticando, você pode até compartilhar a tela de caso clínico na hora que a gente está conversando, para a gente avaliar juntos os casos clínicos, então é bem bacana. E uma novidade que tem para essa turma agora é um congresso online com aulas novo, que vai ser lançado, um congresso online do Facial Harmony, que é um Facial Harmony Institute, desculpe, que é da doutora Cris Caran. A gente está fazendo organizando um congresso online de harmonização, que está aí sendo lançado provavelmente semana que vem. E vocês vão ter direito a assistir às aulas desse congresso. Vai estar disponível para vocês as aulas do congresso, tá bom? Então, essa é uma oportunidade única, né? Eu já não consegui manter o valor da turma anterior, mas mesmo assim continua uma economia incrível, se você for comparar com os cursos presenciais. Então, hoje, o curso Hof Total Online sai por R$ 1.497, dividido em 12 vezes, exclusivamente para quem está aqui comigo, tá? E eu ainda estou segurando o valor desse curso, gente, porque eu quero trazer você para essa oportunidade, para eliminar a desculpa de grana, de que não dá, de que não tem como iniciar na harmonização facial. Mas assim, eu não sei quanto tempo eu realmente vou conseguir manter esse valor aí para as próximas turmas, tá bom? Tem a parte clínica também, que você pode adquirir separadamente. Logo após você confirmar sua compra no Hof Total Online, tem um vídeo onde eu explico tudo para você. São 2 dias inteiros da parte clínica por um preço exclusivo para os alunos do Hof Total, tá bom? Então, você tem a condição de fazer o treinamento comigo, se você quiser. Então, gente, dificilmente você vai achar um curso com esse valor. Praticamente impossível você fazer tudo que tem lá dentro por esse valor, né? Então, se é uma área que você tem interesse, não perde tempo, é só você acessar o link que está na descrição do vídeo, está na bio do meu Instagram, http://bit, né, bit.ly.ly/Hof Total, mas é só ir lá na bio do Instagram que fica mais fácil, né? Ou aí no vídeo, ou no chat do vídeo também tá. Aí você me pergunta, mas e a garantia que você falou, Lara? Cadê a garantia? Então, assim, quando eu bolei essa garantia, eu cheguei a brigar aqui em casa porque me chamaram de louca. E eu gosto de falar isso sempre porque não costumo ser louca assim, mas eu quis tirar o peso das costas do aluno, tá? A minha intenção é que você, dentista, profissional da área, mude seu jogo, passe para o próximo nível, atinja resultados que realmente te façam crescer e se sentir plenos com seus resultados. Então é assim, você tem 90 dias para aplicar o método Hof Total e se você não tiver nenhum resultado, eu vou te dar um acompanhamento, tá? Como uma consultoria particular por mais 30 dias. E aí, se mesmo assim você não tiver nenhum resultado, você pode pedir a devolução do seu dinheiro sem problema nenhum, sem burocracia, que você pede e será devolvido, tá bom? Então, dito tudo isso, você tem 3 opções para decidir agora. Você pode ignorar tudo isso que eu te falei, toda essa oportunidade, tocar seu consultório, como está até hoje, sua clínica, como você tem feito. Você pode tentar atingir os mesmos resultados fazendo alguns outros cursos picotados por partes, como eu já expliquei, modulares. Acaba saindo bem mais caro, demora mais tempo, né, e mais retorno, mas existe essa possibilidade. Ou você pode aproveitar essa oportunidade única que caiu no seu colo e pegar a estrada mais rápida para mudar a sua carreira a partir do momento que você iniciar as aulas, tá bom? Então, assim, clicar, iniciar a aula e você vai ver que o caminho é bem mais curto. Aí é só clicar no botão aí embaixo, no link, tá bom? Garantir sua vaga na bio do meu Instagram também. Somente para você que estiver nessa aula comigo, eu vou deixar essa chance de entrar para o Hof Total até segunda-feira, às 23h59. Ou enquanto tiver vagas. Pode acabar antes, porque eu coloco um limite de número na turma para poder dar atenção a todos, ok? Bom, gente, então é isso.
Então agora eu vou abrir aqui, se alguém tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários para eu responder as dúvidas, tá bom? Deixar uns minutinhos. E pessoal, muito obrigada a todos que participaram até aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nas aulas. Até mais, um grande beijo. A Vanessa fez uma pergunta. A Vanessa. Quem já é aluna como eu, teria acesso a esse congresso? Vou te dar, Vanessa. Olha essas alunas como são choronas. Vou te dar, Vanessa, congresso. Então é isso, gente. E o congresso, na verdade, é assim, a gente tem uma professora do Chile que vai falar sobre todas as terapias de pescoço, né? A gente tem alguns vídeos que falam sobre preenchimento labial, então fala sobre protocolos de eversão, de volume, então quando você quer volumizar, mas não quer projetar, então tem alguns protocolos. Tem sobre terço inferior de face, tem sobre nutricosméticos, tem sobre pele. Então, assim, tem bastante coisa legal lá nesse congresso online, tá bom? Então, para você que adquirir o curso, você vai ter direito a esse congresso, a participar desse congresso online, tá bom? Então, qualquer coisa vocês deixam aí, eu vou ficar mais uns minutinhos aqui, que se tiver alguma pergunta eu respondo, tá? Até mais, um grande beijo.